Bom, em nome do PET Psicologia Unesp Assis, eu vim aqui apresentar um projeto que a gente tem, que o título dele é o Encontro Cultural para uma Aproximação Comunitária, né? O PET Unesp Assis, antes de tudo, ele é um programa de educação tutorial que visa possibilitar acessos e novas portas para que os alunos da graduação consigam aperfeiçoar melhor a sua... sou de Assis. Para aperfeiçoar a sua formação, tendo possibilidade de conseguir atingir coisas que a própria grade curricular da psicologia de Unesp não fornece para os alunos, né? Então, em parceria com o museu local, com os dois centros mais culturais que a cidade tem, a gente acaba levando calouros para conhecer esses lugares e se sentir menos distantes, menos desamparados quando eles vêm de fora para cá. Enfim, então, a gente aqui da psicologia do PET, a gente acaba reunindo anualmente, toda vez que tem a ingressada dos calouros, né? Essas visitas em museus, tem o museu, a Casa de Itaipá, que é um espaço histórico, que ele tem as fotos do desenvolvimento da cidade, da população. Tem o Museu de Arte Primitiva, que, pelo que eu sei e aprendi aqui, né, é o segundo maior que se encontra no país, trazendo essa ideia de arte primitiva, ou arte knife, assim, que é nessa pegada mais popular, né? E aí a gente apresenta para esses alunos, né, de uma forma guiada, esse lado mais cultural que a cidade tem para oferecer, uma vez que a maioria dos alunos que pertence ao curso de graduação de psicologia, eles não são da cidade de Assis, eles acabam vindo muito de São Paulo, de regiões mais distantes daqui da região do Oeste Paulista. E isso acaba gerando um desconforto, um desamparo, dúvida, uma angústia muito grande nesses alunos. Aí a gente, enquanto o PET, né, a gente se apropria, vai nesses lugares, a gente consome aquilo que o lugar tem para oferecer, a gente busca conhecer a história, busca conhecer as artes, as fotografias, os momentos históricos que tocam a cidade, né, que movimentam a população, que mostra um pouco da identidade do que é viver aqui em Assis. E aí a gente atua mais como esses multiplicadores de saber, né? A gente mediando esse não saber, esse desconhecido, esse lugar que a galera não faz muita ideia, assim, a gente leva para eles uma coisa que eles não esperam, porque, além de tudo, uma maior problemática dessa cidade, né, é a distância de tudo. Então, a gente fica num lugar muito isolado, um lugar que, tipo, você fica na faculdade ou você fica no bairro da faculdade, e isso prejudica ainda mais essa interação do público que vem de fora com a região. E aí o nosso papel é esse, é mediar e facilitar essa integração dos calouros, né, garantindo essa transição mais saudável e enriquecedora, né, para a vida universitária. Isso começou porque a gente estava percebendo uma defasagem muito grande, um sofrimento muito grande dos alunos, um abandono do curso, por conta desse distanciamento desse lugar mais familiar, desse lugar conhecido e tudo mais. E aí a gente entra em contato com esses polos, né, culturais que a cidade tem para oferecer e fornece com um acordo com a faculdade lá, carro e conteúdo para que a gente integre mais essas pessoas que vêm de fora para a cidade. E aí acho que era mais sobre isso. O PET tem muito mais para oferecer, né? Mas como o recorte de hoje na nossa banca era um caminho mais culturais, assim, era isso que eu tinha para trazer. Ok, obrigada, Guilherme. Vamos dar sequência aqui com o próximo apresentador. Apresentadora, desculpa, a Flávia Guerra Cavalcante. Eu sou professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, da UFRJ,
nós temos um projeto desde 2020, em conjunto com o IPUR, Instituto de Planejamento Urbano e Regional, que funciona no Fundão. Nós funcionamos na Praia Vermelha. Eu e a professora Renata Bastos, nós montamos esse projeto, tentando unir um pouco o meu conhecimento e o conhecimento dela. Eu trabalho com migrações, e a professora Renata na área de educação, mas ela também é gestora, né? Tanto que ela dá aula na graduação, que existe no Fundão, de gestão e planejamento estratégico. Então, nós unimos, fizemos um projeto interunidades, ganhamos um edital de um dos centros da UFRJ, com uma bolsa por 1 ano para estudantes, e depois tivemos também uma renovação dessa bolsa. O projeto se chama Vida Pública, qual o impacto da integração de crianças e refugiadas, né, a integração nas escolas do estado do Rio de Janeiro, né? Como se dá essa integração? O projeto ele é destinado a não só às escolas, não só aos jovens, não só àquela criança refugiada que está na escola, né, mas também aos pais, aos professores, aos técnicos educacionais. A ideia é conversar de uma forma lúdica com as crianças sobre esses assuntos tão complexos, né, como migração, refúgio, como você acolhe aquele diferente que vem de um outro país, que tem uma outra língua, muitas vezes, que tem uma outra cultura, que está acostumado com outras comidas, o que ele pode trazer para a gente e como a gente pode acolher essa criança na escola da forma mais... de uma forma bastante afetuosa, né? Adequada, respeitosa. Então, não é um projeto apenas para criança refugiada, né? Mas é um projeto que pensa como isso vem acontecendo nas escolas. O que aconteceu com o nosso projeto? Inicialmente, nós começamos o projeto no meio da pandemia, né? Posso até dizer para vocês aqui que o dia de início do projeto foi marcante, porque foi exatamente o dia do início da pandemia, o dia em que a OMS declarou a pandemia de Covid. E foi nesse dia que nós estávamos fazendo a seleção dos alunos. Por conta da pandemia, obviamente, nós não pudemos visitar as escolas. Então, nós passamos quase 2 anos fazendo encontros virtuais, trabalhando, estudando sobre migrações, debatendo, lendo os documentos do MEC referente à questão educacional, como os professores deveriam tratar o ensino durante aquele período da pandemia, porque nós tínhamos também que saber como nós iríamos nos inserir nisso. Chegamos a fazer também reuniões, contatos com professoras, né, de 2 escolas, e em 2022, ano passado, nós fizemos a primeira visita, o primeiro projeto, foi na Escola Capistrano de Abreu, no Horto. Nossos estudantes foram treinadíssimos, né, para isso, e nós fizemos atividades, oficinas, foram 4 oficinas, em cima de um livro do Ednei Silvestre, do escritor Ednei Silvestre, chamado Amores Improváveis. Esse livro, ele trata do tema das migrações, não é esse o único tema do livro, mas é um tema importante no livro. Ele traz várias fotos, e nós usamos essas fotos também para iniciar essa conversa com as crianças, na verdade, os alunos, né, da UFRJ, do curso GRI, que iniciaram esse primeiro contato, né? Falei aqui em RI, mas fazendo um parênteses, né? Nós temos alunos também, uma aluna de arquitetura, uma aluna de psicologia, então é um projeto interdisciplinar por excelência. Afinal de contas, a gente está falando sobre migrações, mas também sobre educação, sobre questões de adaptação, né? Então a psicologia entra aí, arquitetura, arte, literatura. Então, nós estamos aí fazendo um projeto bastante aberto também a outras disciplinas, a outras contribuições.
E as oficinas ocorreram da seguinte forma, né? Uma primeira apresentação do livro, do tema das migrações, tem sempre como relacionar isso com a vida da criança. Geralmente tem alguém na família que migrou, muitas vezes internamente, né? No Brasil, do Nordeste, do Centro-Oeste ou do Sul para o Sudeste. Então, a criança relata também a sua própria experiência. Então, começamos dessa forma, com música, com um texto que falava sobre a doçura, sobre relações que nós estabelecemos com o outro, se essas relações são agressivas, ou se elas podem ser mais doces, se elas podem ser mais gentis. Depois, né, tivemos outras atividades com os alunos, em que eles falavam sobre a relação deles com colegas, e oficina de textos, em que eles, no final, né, dessas apresentações, eles produziram um texto. A turma foi dividida em grupos e produziram textos em que eles relatavam experiências deles, mas também podia ser ficcional. E no final, na reunião de encerramento, nós fizemos no Memorial Getúlio Vargas, que fica na Glória, aqui no Rio de Janeiro. Tem um palco, né? O Memorial cedeu esse pequeno palco e os alunos apresentaram as suas ideias, as suas histórias. Então, eles criaram situações em que um migrante do Japão chegou ao Brasil e participou de alguma atividade na escola, mas, ao mesmo tempo, ele tinha um problema em casa porque o pai não falava português, né? Então, estou dando um exemplo, né? Mas geral. Mas foram várias historinhas criadas a partir das imagens do livro Amores Improváveis. No momento, nós acabamos de ler, tá, um outro livro chamado Ser Estrangeiro, do Charlot, um jornalista, e que nós estamos também já trabalhando com um novo grupo e pensando nesse roteiro que nós vamos seguir na próxima escola. Vamos repetir a Capistrano e vamos estender para Camilo, que é uma escola municipal que também está sitiada no Horto. Então, nós já temos aí um grupo de um roteiro pronto, que é esse dos Amores Improváveis, e temos um roteiro que nós estamos construindo, que é sobre o livro Ser Estrangeiro, com várias cenas em que a gente pode trabalhar também a questão do refugiado ambiental, por exemplo. Tá? Como por que as pessoas saem dos lugares? Por conta de guerras, por conta de questões ambientais? Por que as pessoas migram? Em busca de melhores condições de vida? Tá? E eu não sei quantos minutos eu ainda tenho. Só para finalizar, contar um pouco da nossa experiência. Flávia, o seu tempo encerrou. Tá. Paro por aqui ou faço só um fechamento? Tá. Pode fazer seu fechamento, por favor. Ok. Então, só para relatar essa experiência, né, de aprendizado e afetiva também que nós tivemos. A gente percebe que, para a gente falar sobre sistemas tão complexos, que muitas vezes envolvem violência, guerra, mudança climática, com crianças, a gente tem que adaptar a linguagem, né? A gente tem que sair daquela linguagem mais acadêmica da universidade, adaptar, ter cuidado, mas, ao mesmo tempo, sem considerar que a criança é um ser que está desconectado do que está acontecendo no mundo, né? Que é alguém que vive num espaço isolado e completamente protegido. Então, as crianças, elas estão vendo também a destruição ambiental, elas estão vendo que existem guerras no mundo. Então, esse é um cuidado que a gente tem e é muito difícil chegar a esse ajuste, saber o que dá para falar e o que não dá para falar para uma criança. Obrigada por esse tempo e poder compartilhar com vocês o projeto. Obrigada, Flávia. Vamos passar para a próxima apresentadora, que seria Francisca Alcivânia de Melo Silva. Então, boa tarde a todos. Com muita satisfação que eu estou aqui hoje para apresentar o projeto Interagir, Divulgação e Cultura Científica para a Promoção da Educação e Saúde no Ensino Básico e Técnico.
O projeto é uma iniciativa que tem como principal objetivo promover a divulgação e a cultura científica e com foco na educação em saúde, no ensino básico e técnico. O que torna essa jornada ainda mais especial é o fato que a gente está inserido no ambiente de excelência acadêmica aqui na UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais. E dentro da UFMG a gente está no Instituto de Ciências Biológicas, que é o ICB, que é um local também que é reconhecido, né, com a sua expertise em ciência da saúde e as ciências da vida. E dentro desse cenário que o Projeto Interagir funciona, que o Projeto Interagir encontrou a sua casa, fortalecendo, então, a ligação entre a universidade e a sociedade por meio da extensão universitária. E no coração dessa colaboração está o NEDUCOM. O NEDUCOM é o Núcleo de Comunicação e Educação em Ciências da Vida, que está situado no ICB e se tornou um espaço de referência aqui para a gente no que diz respeito à divulgação científica e à educação em ciências. Aí o NEDUCOM é um parceiro essencial para a gente potencializar as nossas ações do Projeto Interagir, porque proporciona, então, um ambiente interdisciplinar para o desenvolvimento e aprimoramento das nossas atividades. Além disso, é importante também ressaltar que o nosso projeto conta com o apoio financeiro da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, desempenhando aí um papel fundamental no fomento à pesquisa, à ciência e à tecnologia aqui no nosso estado. Então, a gente aproveita para agradecer a FAPEMIG por esse auxílio e por acreditar no nosso trabalho, contribuindo aí com a disseminação do conhecimento científico. Bom, dentre os objetivos do Projeto Interagir, temos centralizado a divulgação científica e a alfabetização em ciências. Mas como que isso vai se dar? Então, primeiro, a gente tem também as mídias sociais, né, através do Instagram, a gente tem o @interagirufmg com diversos posts voltados para a educação e saúde. Temos também produção de podcasts, o podcast chamado Pode Interagir, que também amplia essa educação científica. A equipe também desenvolve jogos e materiais didáticos pedagógicos que são utilizados durante as nossas intervenções pedagógicas e também podem ser utilizados posteriormente pelas escolas. Nós também publicamos resumos, como, né, do Congresso de Agora e artigos científicos. Aplicamos as intervenções pedagógicas com o uso de metodologias ativas. Disponibilizamos oficinas para professores e estudantes do ensino básico e técnico. Basicamente, né, o que a gente faz mais é isso. E, juntamente a isso, o treinamento da equipe para que todo mundo possa trabalhar de maneira conjunta, fazendo a divulgação científica. Então, a metodologia ela vai acontecer através de intervenções educacionais. Então, como que a gente faz? Após apresentar o projeto para instituições de ensino aqui de Belo Horizonte e da região, as escolas nos falam qual seria o tema de interesse mais relevante para aquela turma, para aquela escola, e aí a gente cria... as intervenções elas são criadas de maneira bem cuidadosa, baseada em metodologias ativas, no ensino por investigação, para promover exatamente a alfabetização científica. As intervenções pedagógicas ou oficinas, elas são feitas no NEDUCOM, lá no ICB, nos laboratórios de anatomia humana e fisiologia, e também na sala de microscopia. Nós acreditamos que é por meio dessa integração que a gente pode alcançar resultados significativos na formação científica dos estudantes dos professores. Então, nós planejamos as intervenções cuidadosamente para promover essa educação em saúde de acordo com o que a escola, o que o professor está buscando. E, além disso, a gente produz as mídias sociais, né? A gente seleciona temas pertinentes que estão ligados à educação e saúde, elaboramos as publicações e postamos nas redes sociais. Dentre os temas que são mais pedidos aí pelas escolas em educação de saúde, os que são mais pedidos são esses. Tem a oficina chamada Sentindo Sentidos, que é para estudo dos órgãos do sentido, a cidade microscópica, que é para
trabalhar nos micro-organismos, são oficinas para o ensino fundamental 1, Covid, impactos na saúde, educação sexual, gravidez na adolescência e as ISTs, exercício físico e promoção da saúde, parasitologia, transtornos alimentares, impacto na saúde, e o mais pedido, que a gente mais faz, é a viagem ao corpo humano, que é feita para o ensino básico e para o técnico. Então, ao longo dos anos, a gente vem desenvolvendo diversas ações de divulgação científica, utilizando, então, diversas metodologias interativas e recursos didáticos mais diferenciados. Então, quando a gente promove esse diálogo entre a universidade e as instituições de ensino básico e técnico, a gente busca contribuir para a formação científica desses estudantes e dos professores. Então, as nossas atividades foram desenvolvidas em parceria com mais de 45 instituições de ensino de Belo Horizonte e região. Atendemos a quase 6 mil alunos durante esse período em mais de 100 encontros. Além disso, produzimos diversos jogos e materiais didático-pedagógicos, além de ter feito publicações em educação e saúde no Instagram, um pouco mais acima de 300. Então, nossa proposta ela vai além da simples transmissão de conhecimento. No nosso projeto Interagir, a gente valoriza os saberes prévios dos estudantes, as suas dúvidas, as curiosidades, e a gente estimula a construção coletiva do conhecimento. A gente acredita que a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem consegue despertar um interesse maior pela ciência e pela saúde de uma maneira mais significativa. E, por fim, gostaria também de destacar que o projeto Interagir ele tem um papel bastante importante no desenvolvimento dos monitores que estão envolvidos, né? São alunos dos cursos de graduação e, através, né, da equipe de professores, a gente oferece oportunidade de aprendizado e crescimento para esses monitores, fornecendo suporte, orientação, para que eles também se desenvolvam como facilitadores de conhecimento. Então, a gente acredita que, ao ajudar os monitores a aprimorar as suas habilidades pedagógicas, a gente contribui também para a formação de profissionais mais comprometidos e capacitados na área da educação e saúde. Então, a gente, né, fica muito entusiasmado em continuar expandindo as nossas ações, alcançar um número maior de escolas e de estudantes e fortalecer ainda mais esse vínculo entre a universidade e a comunidade. Agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade de compartilhar o projeto Interagir. Obrigada. Bom, gente, eu retorno na sequência de novo com os outros apresentadores, que ficaram também duas pendentes no início. Vamos seguir, então, com o Andrés González Ramírez. Bueno, nuestro tema es... Boa apresentación. Bueno, nuestro tema es la extensión universitaria en contextos de entrenamiento deportivo. Nosotros somos un grupo que trabaja en los aspectos de extensión y de investigación en el ámbito del entrenamiento. Estamos formados por una serie de docentes y estudiantes de la Universidad del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República. Nuestro espacio es un espacio de interacción con la comunidad, principalmente con los clubs deportivos y con los ámbitos de desarrollo deportivo, en ámbitos de competencia, es decir, equipos, clubs y personas que participan de competiciones de carácter federado. En esos espacios nosotros hemos comenzado en el año 2021 y lo que hacemos es trabajar con diferentes comunidades, con clubs que tienen interés en intercambiar conocimientos con la universidad de manera de generar espacios de interacción con el objetivo de trabajar en los ámbitos de entrenamiento y de rendimiento. Nuestro contexto específico es en Uruguay, trabajamos con clubs principalmente de categorías amateurs, es decir, no profesionales, y en esta ocasión presentamos lo que venimos haciendo con dos equipos de handball que son el Club Pontevedrés y el Club Handball del Este de Punta del Este, donde interactuamos con aspectos relacionados a la técnica y la táctica del handball. Y con Bienestar Universitario, que es un servicio
de la Universidad de la República, que tiene por objetivo el facilitar las condiciones de estudio de los estudiantes que ingresan en la UDELAR. Nosotros trabajamos específicamente aspectos de la técnica y la táctica, además de aspectos que se relacionan con la interacción en los espacios deportivos, ¿no? De forma también genérica. Consideramos que son un problema de extensión en la medida que interactúan tanto la comunidad, donde hay una necesidad de generar conocimientos específicos en el contexto, y la universidad que tenemos la formación en estos ámbitos. Normalmente trabajamos también con clubs que, como decimos, tienen muchas limitaciones y, por tanto, hay una interacción constante y una generación de conocimientos específicos del contexto en el que actuamos, que es muy diferente a otros lugares de la región, como pueden ser Brasil o Argentina, y sin lugar a dudas diferente a otros lugares del mundo donde hay muchísimos más medios de entrenamiento. Los objetivos de esta presentación hacen referencia a hacer un pequeño muestreo o mostrar un poco las acciones que realizamos y comunicar las principales actividades. En este caso, vamos a mostrar, por ejemplo, el trabajo que hacemos específicamente a partir de problemas detectados en los equipos con la interacción con los clubes, que nos indican, por ejemplo, el entrenamiento con goleros como objeto problemático a la hora de trabajar. En este caso, los espacios de formación integral combinan a los técnicos, a los jugadores, a los profesores de la universidad y también a estudiantes, donde generamos espacios para establecer actividades que puedan desarrollar este tipo de interacciones. También hemos trabajado a partir de los diagnósticos que realizamos con los cuerpos técnicos, se generan diferentes propuestas que no son específicas del lugar donde trabajamos. Es decir, nosotros en un principio la demanda sobre la acción de extensión viene determinada por una interacción con los clubes y con los equipos y con los jugadores que determinan cuál sería el problema del momento. Esto genera intervenciones específicas que ni siquiera están planificadas al comienzo de la interacción con los clubes. Creemos que es un espacio muy rico, donde se generan propuestas muy interesantes y donde constantemente se vincula la triple función universitaria de investigación, extensión y docencia. En el sentido que, por ejemplo, dentro de los resultados de la discusión podemos ver que se han generado actividades muy ricas para la formación de los estudiantes, donde las personas con las que interactuamos permiten establecer diálogos donde se generan conocimientos, donde se generan nuevas propuestas, donde además los estudiantes que participan en estas propuestas se vinculan con conocimientos que quizá hasta no fueron vistos a lo largo de la carrera y, por tanto, son lugares extremadamente ricos de fortalecimiento y de conocimiento. También esta generación nos ha llevado a estar muy abiertos a las diferentes propuestas que se van generando en esta interacción y, por ejemplo, acá tenemos una de las propuestas que fue llegar a tener charlas organizadas por los propios estudiantes con referentes internacionales del handball para discutir diferentes tipos y las intervenciones que estamos haciendo. Como conclusión, por ejemplo, en estas fotos estamos viendo una interacción también con los grupos, trabajando sobre aspectos de entrenamiento y de rendimiento que tienen que ver con la fuerza, no solo desde el punto de vista del rendimiento deportivo, sino también desde el punto de vista de cómo impacta, cómo se desarrolla desde el punto de vista de la formación de los propios deportistas, en su relación con los clubes, con sus compañeros, con los lugares donde están siendo formados y donde entrenan. Creemos que son espacios muy ricos, de alta productividad, tanto en el conocimiento, en la generación de conocimientos específicos del contexto, totalmente diferentes a otros lugares de la región, y además donde se producen fuertes niveles de generación de conocimientos y de apropiación de esos conocimientos por parte de los estudiantes que participan. Bueno, es un poco la propuesta que venía a presentarles. Muchas gracias y quedo abierto a cualquier pregunta.
Nós vamos continuar com a sequência de apresentações. Eu vou retornar com a María Mónica. Bueno, mi nombre es María Mónica Lázaro, soy docente de la UNOVA, que se ubica en la provincia de Buenos Aires, Argentina. El programa que les vamos a comentar es el programa de fortalecimiento de la prevención y seguimiento frente a la COVID-19, una alianza entre las universidades públicas y el Ministerio de Salud. Este programa tuvo un financiamiento del Ministerio de Salud y de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, bueno, y corresponde al eje 3. Bueno, como todos en el mundo, todas las personas, y aquí también en la Argentina, la pandemia nos irrumpió en la vida cotidiana y también en la vida de las instituciones. Y de esta manera es que los diferentes sectores se alinearon para apoyar al sistema sanitario. Se establecieron alianzas entre las universidades públicas argentinas y la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para poder apoyar a los sistemas de salud local en el rastreo de lo que eran las personas con sospecha o con diagnóstico de COVID positivo. Es así que se decreta a través del Ministerio de Salud un programa de fortalecimiento de la prevención y seguimiento frente a la COVID-19, denominado CETEC-19, que es Centro de Telemedicinas Universitarios. Es así como nuestra universidad, a través del rector, se firma un convenio con el Ministerio y con la Jefatura de Gabinete, y el Instituto Académico de Desarrollo Humano toma la posta, organiza y ejecuta este programa. En un primer momento, lo que se hace es solicitar a los estudiantes, a la comunidad universitaria, en especial a los estudiantes de enfermería, para que se acerquen como voluntarios de este programa que consistía en crear centros de telemedicina, que finalmente se crean 2 centros, uno en la sede Junín y otro en la sede Pergamino, y a los que voy a hacer referencia es el que se ubicó en la sede Pergamino. Ustedes pueden ver ahí en las imágenes parte de lo que es el decreto y también la placa que convocaba a los voluntarios. ¿Qué objetivos tenía el programa? Bueno, en realidad era realizar un seguimiento a los contactos estrechos y a las personas con diagnósticos de COVID, de la salud y también en busca de signos y síntomas de complicaciones que nos permitiera derivar al sistema de salud, a las instituciones, derivarlos para su atención médica si no era posible mantener el aislamiento en el hogar. Asesorar sobre las medidas de aislamiento seguro, poder identificar también necesidades básicas de esas familias que estaban aisladas, sobre todo de medicamentos, de alimentos, contactarlos con los servicios de seguridad social de los municipios, brindar contención emocional. Fue muy importante el apoyo a la salud mental de estas personas, considerado ello una necesidad prioritaria. El mantener actualizadas las estadísticas, los datos, o sea, las cargas que los voluntarios hacían a los sistemas informáticos eran tomados por los registros de estadísticas de las provincias y también de la nación. Y bueno, y por supuesto mantener un vínculo constante con las secretarías de salud, con la Secretaría de Desarrollo Social y con las áreas de epidemiología de los diferentes municipios que integraban estos programas. Llevar a cabo todo este proyecto significó poner a disposición recursos no solamente del orden de lo humano, sino también de lo tecnológico. En primer lugar, entrar en diálogo e interaccionar con las diferentes instituciones educativas, capacitar a los voluntarios, que en especial eran estudiantes de enfermería, pero que también se sumaron de otras carreras, como por ejemplo de genética, acondicionar esos laboratorios de informática, gestionar los insumos de bioprotección para poder hacerlo en el periodo en que epidemiológicamente la Argentina no se encontraba en condiciones, y organizar a los voluntarios que participaron de este programa en turnos para que pudieran durante la mañana y la tarde realizar sus actividades de seguimiento telefónico. Bueno, los resultados fueron muy positivos.
El programa se empezó a desarrollar desde el mes de septiembre de 2020 hasta octubre de 2022. Participaron en total 37 estudiantes, de los cuales 32 eran operadores, 4 supervisores y un supervisor general, o sea que cumplieron diferentes roles. Durante el periodo de 2020 a 2021, entre noviembre y febrero, se realizó un seguimiento de 21.515 personas. Ese seguimiento se realizó de manera periódica durante 15 días y a las personas a las que se les ofreció este seguimiento de su salud fueron de los municipios de Pergamino, Salto y Arrecifes. Pasado este periodo, febrero de 2021, a partir de marzo de 2021, la condición epidemiológica en la Argentina había modificado y positivamente, entonces el programa se readapta y ahora el seguimiento era de las personas y los calendarios de vacunación, sobre todo promover la vacuna COVID-19 y luego verificar que se cumplieran con los esquemas que el Ministerio proponía para las personas, sobre todo de riesgo. Bueno, como conclusión, el equipo llegó a que, bueno, los problemas de salud requieren un abordaje multidimensional, interdisciplinario e intersectorial, que las instituciones tienen que generar alianzas, vínculos para lograr el bienestar y la salud de todas las personas, y es responsabilidad de las universidades a través de diferentes actividades sustantivas, en este caso es extensión, pero también a través de la docencia, la investigación, promover a los futuros profesionales este compromiso con la salud y con el bienestar de todos. Muchas gracias. Vamos dar sequência para as próximas apresentações. A Thais, até o momento, não apareceu e não teria ninguém para poder, até o momento, apresentar no lugar dela. Maria Guiomar da Cunha, você conseguiria? Bem, então eu vou apresentar o nosso projeto de extensão, que é o projeto Rádio Janela. Né, nesse trabalho, né, os bolsistas atuais, que são os coautores aí, o Ian, o Jonatas, o Douglas, a Letícia, a Larissa, Tiago, a Paola e a Júlia, né, são bolsistas do projeto. Bom, o projeto Rádio Janela, ele surgiu no contexto da pandemia de Covid-19. A Escola de Ciência da Informação tem um carro, né, um ônibus biblioteca, e com o isolamento a gente ficou, né, como muitos projetos de extensão aqui, sem acesso ao nosso público de atendimento. E aí a gente criou, então, para, né, continuar o contato, a ação cultural com as comunidades, criamos o programa Rádio Janela, que com o objetivo de continuar levando literatura, né, através de poesia, contação de história, música e divulgação científica, né? Então, o Rádio Janela, ele tem uma parte de contação de histórias, uma parte de música independente e um boletim, né, um informativo e uma sessão dos ouvintes, que é o Fala na Janela. Nesse trabalho hoje, né, nessa apresentação, a gente quer analisar um pouco a questão dos acessos ao projeto depois das modificações que a gente fez, né? Em 2020 e 2021, contexto que ele foi criado, o foco do informativo eram questões ligadas à pandemia de Covid-19. No ano de 2022, nós passamos a divulgar questões, né, sobre direitos, cidadania, incluindo a saúde, mas ampliando, porque era um ano eleitoral. Então, a gente concentrou basicamente em formar e discutir com a nossa comunidade sobre o processo eleitoral, né? Porque havia muita divulgação de notícia falsa sobre as urnas eletrônicas, sobre o voto, uma infinidade de notícias falsas na maré do que havia ocorrido
no contexto da pandemia. E, então, esses programas, né, em 2022, focaram em direitos dos cidadãos e também no processo eleitoral. Nessa apresentação de hoje, né, a gente já apresentou no congresso anterior da UGM, mas nessa apresentação a gente queria mostrar um pouco, vocês conseguem ver aí esse gráfico que eu estou mostrando, Carla? Estamos conseguindo sim, Maria, pode continuar. Obrigada. A gente utilizou uma metodologia com os próprios dados, né, que a plataforma do YouTube nos fornece. O programa ele não é só veiculado através do YouTube, tá? A gente, no início, circulava também com carros de som, porque a nossa comunidade estava com muita dificuldade de bancar a internet. Depois e atualmente a gente está no YouTube e em caixas de som nos 17 centros culturais de Belo Horizonte, para a gente não ficar refém da internet. Então, nós usamos os dados do YouTube e vimos para poder comparar as visualizações em 2021 e em 2022, tá? Porque 2020 é pouco tempo e 2023 ainda não completamos o ano, por isso são isso, tá? Então, nós tivemos aqui em 2021, né, o 27º programa, com 73, um programa apresentado por um concurso, né, PROEX, da nossa pró-reitoria, e o programa 83, que foi o programa mais visto, né? Então, em 2021, foi o ano em que houve um aumento do número de inscritos, tá? Né, aqui 45% em 2021, tá? Agora, quando a gente observa esses dados com maior visualização, né, aqui a gente tem também que fazer algumas observações sobre esses dados, tá? Então, é o seguinte, quando a gente analisa 21 e 22, a gente vê que o número total de visualizações em 2021 foi 1.651, enquanto em 2022 foram 1.549 visualizações. E o programa, né, que teve, né, o 27º programa com mais visualizações, foi o programa sobre as vacinas e sua importância para o controle da pandemia, né? E esse programa da PROEX que eu mostrei aí. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho esse quadro. Em 2022, o programa mais assistido, né, que foi esse programa 83, a importância do seu voto nas eleições, ele foi visualizado 176 vezes. E o programa que mais atraiu inscritos, né, em 2022 foi a trajetória de Lula. O que a gente observou nessa análise é que os vídeos mais assistidos são aqueles que abordam assuntos centrais no ano, né? Nós fizemos um programa sobre uma comunidade que a gente atendia, que era a comunidade, né, um projeto Ocupa Curumim, que tinha passado por um incêndio. Depois, em 2022, um programa sobre a trajetória do Lula. Mas o que a gente tem notado é que nem sempre as visualizações, né, os programas mais visualizados, correspondem ao tempo em que as pessoas assistem os programas. Então, a gente tem um programa de 20 minutos, tem uma média aí de visualizações que fica aí entre 2 e 6 minutos, né? Então, nem sempre isso é um dado né, que a gente precisa analisar, tá? Então, os resultados, o que a gente viu, que os programas que têm mais pico de audiência, por um lado, por outro, eles têm menor duração média, né? Que as médias de duração das visualizações em 2022 foram menores que 2021, né? E a gente havia, então, tentado diminuir o programa, né? O tamanho do programa, né, de 20 minutos para 15, também não foi
suficiente, né? E a gente usou também uma outra avaliação qualitativa, que é a partir de um grupo de WhatsApp, mandamos um formulário e a gente recebeu muitas colaborações, sugestões para melhorar as sessões do nosso podcast, tá? Então, o que a gente tem como conclusão aí? É que a passagem da temática ligada à pandemia para a passagem da temática com foco na eleição gerou novos desafios, né? E que a gente precisa agora, a longo prazo, encontrar um equilíbrio entre número de visualizações e duração média, né? O tempo em que as pessoas ficam assistindo o programa, né? E a outra conclusão é que essa combinação de dados quantitativos e qualitativos ela é fundamental para a gente reavaliar a Rádio Janela, né? Eu acho que é um desafio grande hoje para a extensão a gente exibir os nossos programas, levar os nossos conteúdos de cultura, de divulgação científica e manter as pessoas ouvindo os podcasts, acessando os nossos vídeos por um tempo em que elas consigam captar as mensagens e aquilo que a gente está falando, né? Então, por isso, sabendo dessas limitações e usando essas avaliações para melhorar, a gente, por outro lado, não abre mão de continuar utilizando o nosso sistema de caixas de som, né? Nesses 17 centros culturais de Belo Horizonte, né? E quando a gente está também captando recursos no projeto para a gente instalar uma caixa de som no próprio, né, um alto-falante no ônibus biblioteca, para levar o programa sem depender exclusivamente da internet, né? Porque através de caixas de som, quando a gente para em pontos diferentes da cidade, as pessoas escutam o programa todo, né? Então a gente considera que combinando esse meio digital com o meio que não depende da internet, a gente consegue ampliar a atenção do público para o nosso podcast Rádio Janela, tá? Eu acho que já deu meu tempo aí, né, Carla? Não estou te ouvindo. Ai, desculpa, meu microfone estava fechado. Como a gente está com autores faltantes, aí eu deixei realmente passar um pouquinho. Mas muito obrigada, Maria Guiomar, pela sua apresentação. Obrigada, só falar que a gente tem o apoio da PROEX, tá? Para essas bolsas de extensão, estão todas mantidas com apoio da PROEX e o FMG, tá? Obrigada aí pela atenção e um abraço à distância aí para todo mundo. Abraço, Maria. Acho que está todo mundo disponível para poder falar. Se alguém já tiver alguma pergunta, pode direcionar também para outro autor. Pode falar, Maria Guiomar, que tem mais Marias na sala. Bom, né, cumprimentando aos colegas, né, que estão apresentando hoje. O que eu queria perguntar era, né, se vocês estão utilizando aí esses meios virtuais, né, vídeos e podcasts para levar diferentes conteúdos, né, de divulgação científica, conteúdos culturais, se vocês têm formas de avaliação, né, nos projetos de vocês, se tem alguma experiência que a gente podia trocar nesse sentido, né, para melhorar o nosso acesso, né, diante dessa infinidade de notícias falsas, de conteúdos distorcidos, a gente que divulga, né, conteúdos com informação científica, com cultura, que desafios se vocês têm desafios, têm experiências legais para compartilhar, essa que é a minha pergunta. Pode falar, Andrés. Buenas tardes de nuevo. Nosotros, en nuestro caso, no tenemos una fuente de difusión
digamos, tengamos una cuestión de estar presentes en las redes. Sí quería, una de las cuestiones de la presentación es un taller que realizamos, estamos haciendo talleres que realizamos con el ámbito del entrenamiento de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Nosotros en el ámbito deportivo hay muchísimos youtubers, muchísima información en las redes y la gente tiene acceso a un montón de información que antes no tenía. Pero esa información es muy variada y a veces también muy sesgada y con graves riesgos de salud, por ejemplo, ¿no? Que estoy viendo a la compañera que hablaba antes de este tipo de cosas, generando bastantes riesgos de salud. En esos talleres que nosotros hemos hecho en el ámbito de la extensión, hemos visto, por ejemplo, compartiendo con deportistas, intentando derribar esos mitos, algunos mitos sobre qué tipos de ejercicios, cómo tienen que ser, el cuidado que tienen que ser, la vinculación con el descanso, con la alimentación, intentando desmontar algunas creencias que están siendo muy desarrolladas por youtubers, por medios que son muy importantes y muy famosos y que realmente tienen poco sustento teórico y poco sustento académico. En nuestro caso son muy pequeños pasos, pero bueno, son actividades que me parece que nosotros, la gente que nos dedicamos al entrenamiento, pues son actividades que de extensión nos parecen muy importantes y que están generando, bueno, pequeños cambios o por lo menos pequeñas reflexiones sobre lo que se está haciendo. A nosotros nos parece muy importante. Não sei se suma um pouco a lo que perguntavam. Pessoal, mais alguma colocação? Podem ficar à vontade para se perguntarem. Está me ouvindo? Sim, pode falar, Flávia. A Maria, é prazer em conhecê-la. Durante a pandemia, nós chegamos a fazer um podcast, porque nós não sabíamos como agir, nós não podíamos ir às escolas, inclusive nós precisamos de autorização, que obtivemos em 2022, para visitar as escolas, e foram 4 podcasts feitos totalmente pelas alunas, elas se viraram, então os jovens têm esse conhecimento, né? Eles parece que já sabem como fazer aquilo de uma forma interessante. Então, nós fizemos um podcast que falava sobre direitos da educação, sobre né, um aluno entrar. Um dia era sobre direitos, sobre educação. Outro dia era sobre educação do refugiado no Brasil. Outro dia era sobre a lei migratória, o Estatuto do Refugiado. No outro, sobre como a gente conversaria sobre alguns conceitos com esses migrantes. Então, fizemos isso, mas no momento em que nós pudemos ir para as escolas, nós abandonamos essa divulgação. Eu estava vendo aí a sua Rádio Janela, achei muito interessante esse carro de som, essa tentativa de estar sempre falando e passando a informação para as pessoas nesse momento. Então, parabéns pelo seu projeto e estou aqui pensando, né, se a gente... lá no nosso grupo, deve também continuar fazendo essa divulgação virtual, né, nas redes sociais. Bom, gente, não, eu coloquei essa questão, né, porque eu acho que a gente tem esse desafio, né, a gente tem um atendimento presencial, que a gente faz com o ônibus, biblioteca, né, a gente manteve o canal do YouTube e a gente, em 2022, estava todo mundo com muita saudade do papel, de outras coisas, né? E a gente criou essa cartilha, que é o Votar Pra Quê, né? Na página do Car Biblioteca, a gente pode acessar, né, essa cartilha também, mas a gente sentiu falta de ter um material impresso também para facilitar essa conversação face a face, né? Que eu acho que a pandemia ela gerou esse desafio depois do reencontro, né? Eu acho que a extensão ela tem esse desafio hoje, né? Como a gente pode reaquecer, né? Esses encontros, né? Essas trocas com as comunidades que a gente vai com o ônibus biblioteca, né? Então, a gente vai, quando dá, a gente vai com o ônibus, com o livro, com caixa de som, produz essas cartilhas, agora a gente está produzindo uma sobre meio ambiente, então a tentativa é potencializar a comunicação.
e eu acho que o desafio grande é ter um retorno das nossas comunidades, né? Nesse universo de desinformação que a gente, todos nós, né, estamos sofrendo aí com o trabalho de extensão, de divulgação científica, de divulgação de informação científica. Eu acho que ele é fundamental, né, André? Seja sobre saúde, sobre esportes, né, de informação útil para os migrantes, né, de todo tipo. Eu acho que é muito bom compartilhar, e obrigada aí pelos comentários. Olá, pessoal, boa tarde. Aqui no Projeto Interagir, a gente também está iniciando com os podcasts. A gente tenta sempre levar para o lado da educação e saúde, também a confecção de cartilhas, e quando a gente faz as intervenções pedagógicas com os alunos, a gente tenta também já inserir naquele contexto do momento já algumas informações que possam ajudar a gente a quebrar esse ciclo das fake news, como a Maria estava falando, e através também das publicações no Instagram. Eu acho que uma das coisas que a gente consegue mais atingir essa geração mais jovem é através das mídias sociais mesmo. Infelizmente, esses assuntos não são os mais procurados por eles, mas eu penso assim, que às vezes uma hora que está subindo a tela, ver alguma coisa já é um começo. E uma coisa que você disse, Maria, que também a gente fica assim, querendo, né, uma discussão, é sobre a forma de avaliar como que esse trabalho está surtindo efeito nessa população, né? É uma dificuldade também que às vezes a gente enfrenta, de como fazer essa avaliação, dela ser uma avaliação fidedigna, da gente realmente saber como que era antes, como ficou depois, né? É uma coisa que a se pensar. É isso mesmo, a gente está na UFMG, né, nós duas, a gente pode se encontrar e conversar, né? É engraçado que sim, com certeza. Nós somos do mesmo campus, da mesma universidade, né? E aqui a gente começa a trocar essa experiência, mas a gente vai continuar, né? Nós vamos ter a semana de extensão. Isso. E aí eu vi uma vez que você estava apresentando lá no CAD, falando sobre o seu carro. Então, eu já assisti você. Obrigada. Pois é, eu gostei muito de conhecer o seu projeto também, né, e dos colegas aqui. Mais alguma discussão, pessoal? Se não tiver, eu vou só fazer uma sugestão, gente. Depois, as apresentações vão ficar na página do Congresso, a gente entrar nos links disponibilizados dos projetos, uns dos outros, né? Que aí lá a gente pode compartilhar mais experiências, né? Conhecer e aproveitar das experiências uns dos outros, né? Que eu acho que essas apresentações são muito curtas, é mais uma pílula, né? Para a gente saber o que cada um está fazendo, mas aí depois a gente continua a compartilhar, né? Eu acho que isso realmente é verdade. Isso aqui acaba que tudo acontece em muito pouco tempo, então, na verdade, é só uma introdução, acho, do que cada um, né, está fazendo ali, e depois precisa de uma interação um pouquinho maior. E aí, esses encontros, na verdade, é para poder favorecer isso e depois se aprofundarem, né? Isso Bom, pessoal, mesmo. como não tem mais nenhuma discussão e os outros apresentadores não apareceram, eu vou dar como encerrada essa sessão aqui de apresentações do período da tarde. Eu agradeço a participação, a presença de todos. Muito obrigada. E o Congresso segue. Eu vi que está rolando uma transmissão no YouTube agora, a gente não conseguiu fazer ao vivo, mas está no canal só pegar aqui só um momento, da Extensão e Cultura da Unicamp. Então, a apresentação que a gente está tendo aqui numa parte do campus aqui da Unicamp está acontecendo lá, então se alguém tiver interesse também de acessar para poder assistir, tá bom? Muito obrigada a todos e boa tarde. Obrigada.